no ar. Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. E a palavra que nós vamos ler hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 25 e 26. Lucas, capítulo 4, versos 25 e 26. O texto traz a seguinte mensagem: Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Bom, como a palavra no Evangelho de Lucas fala sobre a viúva de Sarepta, onde o profeta Elias visitou ela lá em Sarepta, onde ele foi acolhido por essa viúva pobre e cheia de problemas e dificuldades, não é? Então a história revela o cuidado de Deus para os que se dispõem a fazer a sua vontade. Não importa onde estejam, Deus cuida de cada um dos seus filhos. Então Elias foi o agente de Deus para confrontar a apostasia ali no Reino do Norte. Necessitava de um lugar seguro para refugiar-se. Em segundo lugar, este fato revela a soberania de Deus sobre as nações. Mesmo tratando-se de uma terra pagã, Deus escolhe dentre os moradores de Sarepta uma mulher que servirá como instrumento na construção do seu propósito. Então, logo após profetizar uma grande seca sobre o reinado de Acabe, que nós já falamos aqui semana passada, Acabe se casou com Jezabel e ela trouxe todos os seus deuses, a idolatria, para dentro das tendas de Israel, não é? E se tornou a rainha de Israel, uma rainha pagã, né? Como se pudesse acontecer isso, mas de fato aconteceu e trouxe prejuízos enormes para o povo de Israel. Então, é profetizada uma grande seca sobre o reinado de Acabe. E Elias então recebeu a orientação divina. A palavra disse a Elias: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Então Elias havia se tornado uma pessoa não grata no reino de Acabe. Ele não era bem-vindo no reino de Acabe. E devido a esse fato, precisava sair de cena por um tempo. Seguindo a orientação divina, então, ele refugia-se primeiramente próximo à fonte de Querite. Era um lugar de sombra e água fresca, mas não representava o ponto final da sua jornada. Ele não poderia fixar-se naquele local, porque ali não havia uma fonte permanente, mas uma provisão em tempos de crise. 1 Reis 17, 7. Não é? Quem faz de Querite, então, seu ponto final, terá problemas, porque certamente secará. Ali era um lugar de refúgio, mas não era o ponto final. Nós aprendemos isso. Elias afasta-se de seu povo e de sua terra, indo refugiar-se então no território fenício. A geografia bíblica informa-nos que Sarepta, que era um lugar, uma pequena localidade situada a cerca de 15 quilômetros de Sidom, terra da temida Jezabel. 1 Reis 16, 31. Às vezes, o Senhor faz coisas que parecem não ter lógica alguma.
No entanto, esse foi o único lugar no qual o rei Acabe jamais pensaria em procurar o profeta. Queridos, são nas coisas menos prováveis que Deus realiza os seus desígnios. Sarepta parecia ser uma terra de ninguém, mas estava no roteiro de Deus para a efetivação do seu propósito. Quando o Senhor ordenou ao profeta que se deslocasse até Sarepta, revelou-lhe também qual era o seu propósito. E disse: ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Elias precisava sair da região controlada por Acabe. E isso, como vimos, querido, aconteceu quando ele se dirigiu a Sidom, lá na Fenícia. O texto é bem claro em referir-se à viúva como sendo um instrumento que o Senhor usaria para auxiliar a Elias. Ordenei ali a uma mulher viúva. Quem era essa viúva? Ninguém sabe. Todavia, foi a única escolhida pelo Senhor, dentre milhares de outras viúvas, para fazer cumprir o seu projeto soberano. Era uma gentia que, graças ao desígnio divino, contribuiu para a construção e desenvolvimento do plano do Senhor. Nós não entendemos os caminhos do Senhor. E nós só vamos entender depois que acontecer, querido. Sabe o que tem acontecido hoje muitas vezes no nosso meio? É que nós deixamos o verdadeiro evangelho e estamos anunciando fábulas. Anunciando milagres aonde não existe. Anunciando prosperidade financeira. E a Bíblia não diz nada a respeito disso. Todas as vezes no Antigo Testamento que se falava sobre a terra prometida onde manda leite e mel, era uma profecia destinada ao povo de Israel. Toda a terra em que pisar de será teu, essa terra te pertenceria, essa é uma profecia destinada ao povo de Israel. Agora, usamos esses textos para enganar as pessoas, infelizmente. Muitas igrejas de mídia estão cheias de pessoas que estão endividadas, pessoas que estão ali desanimadas com tantos desemprego, com tanta fome, com tanta enfermidade. E o que é que essas igrejas, muitas das vezes, essas igrejas de mídia têm proporcionado? Têm motivado as pessoas que se elas seguirem aquele determinado segmento, elas serão prósperas, elas serão ricas, elas acabarão os problemas, as enfermidades irão embora, o emprego vem, o dinheiro vem, a riqueza vem. Então você pega um público que está carente, que está sofrendo, porque a crise é mundial, e você começa a anunciar uma mensagem que todos os problemas serão solucionados. Querido, não tem como. Essas pessoas vão, no desespero, vão recorrer a essas promessas. E o pior acaba acontecendo que ali, em muitos lugares ali, elas são exploradas. São campanhas e mais campanhas, né, pedindo valores absurdos para ajudar tal obra, para fazer isso, porque Deus vai abençoar. E aonde está o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de cruz? Não se é anunciado. A salvação, a remissão, a restituição não é anunciada. Então Deus tem os seus planos, mas os homens têm achado uma receita mais fácil. Deus é soberano e nunca deixou de ser. As crises virão na nossa vida. Talvez hoje você está numa crise, talvez financeira, talvez de enfermidade. E isso tem sugado as suas forças, meu querido e minha querida. Isso tem feito de você um homem triste, cabisbaixo, uma mulher triste, cabisbaixo. E muitas das vezes, quantos não se atiram à bebida, não se atiram à revolta, não se atiram até mesmo à droga? Quantos não abandonam suas esposas, seus esposos? Quantos não abandonam a sua família? Querido, quantos que andam perambulando pelas ruas e que tem uma história de desânimo, que tem uma história de fracasso? Que esse evangelho de prosperidade não funcionou na vida deles.
soberania de Deus está acima da crise, está acima da abundância. Está acima de toda essa papagaiada de evangelho de prosperidade que nós estamos ouvindo. A soberania de Deus foi e sempre será a mesma. Ele é Senhor, Ele sabe todas as coisas. E se você e eu tivermos que passar por um momento de crise, nós vamos passar. Não tem como, meu querido. Se tivermos que passar por um momento de crise, de problemas, de lágrimas, de perdas, teremos que passar. Não dá para se excluir essas coisas. Deus é providente. Ele foi providente com Elias. E essa providência com Elias revelou-se naquilo que Paulo, muito tempo depois, vai lembrar em 1 Coríntios 1, 27. Um gigante espiritual ajudado por uma frágil mulher. Ah, meu Deus. Sim, uma mulher viúva e pobre. E ele, o profeta do Deus Altíssimo. Mas Deus escreve a sua história do jeito que Ele quer. Uma mulher pobre, viúva, na miséria, foi ajudar o profeta de Deus. Você já pensou desta forma? E ela era muito pobre. Ela não era só pobre, ela era muito pobre. Então nós ficamos a pensar o que teria passado pela cabeça do profeta quando o Senhor lhe disse que havia ordenado a uma viúva que o sustentasse. Querido, era de se imaginar que a mulher possuísse algum recurso. Mas como em toda a história de Elias, a provisão de Deus logo fica em evidência. A providência divina já havia se manifestado nos alimentos trazidos pelos corvos. Em 1 Coríntios 17, de 4 a 6. Agora, revelar-se-ia através de uma viúva pobre. Esse é o Deus que não tem sido anunciado nos nossos dias, em muitos lugares. Infelizmente, em muitas mídias poderosíssimas, em muitos eventos poderosos chamados de cristãos, não se anuncia esse Deus da provisão, só se anuncia um Deus material. O Deus que traz sofrimento, que muitas das vezes a gente sofre, a gente passa apertado. Para ser santo. Esse Deus que está conosco, mas Ele permite o sofrimento. Ele permite, muitas das vezes, as perdas na nossa vida. Não é fácil, querido. A nossa humanidade é escassa, é frágil. Desculpa usar essa palavra, é pequenina demais, é frágil, é fraquinha demais. Se achamos que temos alguma coisa porque temos um carrinho, uma casa, querido, isso é nada, isso é traça. Porque temos um emprego e somos bem remunerados, isso é traça. Não se apoie nessas coisas, meu querido. Porque hoje você pode ter, amanhã pode ser que você não tenha nada disso, e você vai se agarrar em quê? Se você não tiver a intimidade com Deus. A mulher que Deus havia levantado para alimentar Elias durante o período da seca, disse não possuir nada, ou quase nada. Nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Meu Deus! De fato, o que essa mulher possuía como provisão era algo humanamente insignificante. A propósito, o termo hebraico usado para punhado dá a ideia de algo muito pouco. Era pouco, mas ela possuía. Deus queria operar o milagre a partir do que a viúva tinha. A suficiência divina se revela na escassez humana, meu querido. O pouco com Deus torna-se muito. O pouco com Deus
torna-se muito. É isso que nós não podemos esquecer. Não podemos perder a visão do Deus da providência, da verdadeira providência. O profeta entrega à viúva de Sarepta a chave do milagre, quando lhe diz: porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. 1 Reis 17:13. O profeta era um agente de Deus. E atendê-lo primeiro significava colocar a Deus em primeiro lugar. Querido, há muitos falsos profetas dizendo para você depositar dinheiro. Essa campanha dos 70, dos 200 são livros e bíblias com preços absurdos. E dizendo que Deus vai te abençoar naquilo. E você vê essas pessoas se tornando pessoas ricas, milionárias, explorando a fé das pessoas. Mas não foi isso que Elias fez. Aleluia! Revela, Senhor, a nós o verdadeiro significado do se dispor das coisas. O que tem faltado é verdadeiros profetas. O texto sagrado afirma que foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E se não tivesse obedecido às diretrizes do profeta, certamente teria perdido a bênção. O segredo, pois, é colocar a Deus sempre em primeiro lugar. Mateus 6,33. Coloque a Deus em primeiro lugar, querido. O texto de 1 Reis 17:1 traz a profecia de Elias sobre a seca em Israel. E de fato, a seca aconteceu. Tiago, porém, destaca que a predição de Elias foi acompanhada de oração. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Novamente o profeta encontra-se diante de um novo desafio. E somente a oração provará a sua eficácia. O filho da viúva morreu e Elias toma as dores da pobre mulher, põe-se em seu lugar e clama ao Senhor. E o que acontece? Deus ouviu e respondeu ao seu servo. Elias orou com insistência. Ele estendeu-se sobre o menino 3 vezes. Isso demonstra a natureza perseverante da sua oração. Muitos projetos não se concretizam, ficam pelo caminho porque não são acompanhados de oração perseverante. Muitos projetos, muitos planos que você arquitetou, que você planejou, que você colocou carinho, que você colocou esforço e tempo, mas não houve oração, não houve determinação, não houve consagração, e aquilo não dá certo. Quanto disso já aconteceu talvez com você, querido? O Senhor Jesus destacou a necessidade de sermos perseverantes na oração, ao narrar a parábola do juízo iníquo. E com tal perseverança, que conseguiremos alcançar os objetivos. Existe uma soberania de Deus sobre a história. E sobre os povos. E o seu cuidado para com aquele que o teme. Se revelam de forma maravilhosa no episódio envolvendo o profeta Elias e a sua visita a Sarepta. Não há limites quando Deus quer revelar a sua graça. E tampouco há circunstâncias demasiadamente difíceis que possam impedi-los de mostrar o seu poder provedor. Mas eu quero ressaltar, meu querido, aqueles que temem o Senhor. Deus abençoa todos,
Deus manda a chuva sobre os bons e sobre os maus, mas as bênçãos do Senhor acompanham os que têm temor à sua santidade e à sua palavra. Então eu vejo muitos cantores que cantam músicas profanas, antes de entrar no palco querem orar, para pedir para Deus abençoar aquilo. Querido, isso é uma incoerência. Vamos fazer uma oração porque nós vamos fazer um show cheio de músicas profanas. Você acha que Deus abençoa isso, querido? De maneira nenhuma. É a mesma história daquele que diz assim, eu amo a Deus, mas não fala com o seu próximo. Incoerência. Eu amo a Deus, mas não falo com meu irmão, não falo com meu vizinho. Eu amo a Deus, mas eu falo piadas pornográficas. Eu sou infiel no casamento, no namoro. E amo a Deus, e sigo religião. É seca na certa, se não houver temor ao Deus, se não houver temor ao Senhor, temor à sua palavra. Não veremos as maravilhas de Deus na nossa vida. Falamos de profeta, falamos de fogo do céu. Mas não queremos ir para Sarepta. Não queremos ir para Sarepta. Não queremos profetizar aonde é terra do adversário. Não queremos ser Elias, nada. Esse lance de querer ser Elias, o homem do fogo, em muitos casos é balela. Não queremos nada disso. Não queremos ser consagrados. Não queremos ser sustentada pela viúva pobre. Queremos mordomia. Mas Deus está falando. Deus está tocando. Deus está mostrando. E a palavra está se cumprindo. E vai chegar o tempo. Querido, não se esqueça disso. Se converta hoje, busque auxílio, busque a palavra do Senhor, busque ao Senhor Deus, se coloque submisso aos ensinamentos de Jesus Cristo, peça aconselhamento, direcionamento, peça sabedoria, não fique nesse mundo de pecado, não insista mais naquilo que não dá certo. Passe por dificuldades até, mas seja por causa do reino. Porque o reino do Senhor Jesus vai se manifestar em breve. E o que é que nós vamos apresentar ao Senhor? Se hoje você se render a Deus, se hoje você se render a Deus, não de uma maneira emocional, não daquela maneira romântica. Não, mas de uma maneira racional, entendendo o que você está fazendo. Não é levado, induzido por músicas, por controle da mente, não. Entendendo a palavra e se rendendo a ela. O Deus da Bíblia, Jesus Cristo, que não tinha onde recostar a cabeça. Se renda a Ele, para ter direito ao céu. Para ter direito à vida eterna com Cristo. Não tem outra fórmula, meus queridos. Somente através de uma submissão aos ensinamentos de Jesus Cristo. Portanto, se você é cristão de alguma denominação, de alguma igreja moderna, presente, atual, tradicional, isso não conta. Porque se ali dentro você tem inimizades, se você tem rixas, se ali dentro você ao invés de ser ajudador, você é um destruidor, um criticador, um murmurador, que não acrescenta nada, que só desestimula, pode ficar a vida sua inteira dentro desse segmento.
não conheceu a Cristo. Não conheceu a Cristo. Não se converteu a Ele. Pode ter se convertido a um hino bonito, a uma ministração bonita, a um pregador, a um pastor, a uma denominação que está em evidência. Talvez você se converteu a isso, mas a Cristo você não se converteu. E está perdendo tempo. Então aceite ao Senhor. Busque na palavra de Deus os ensinamentos de Jesus. Ali está o jeito. Porque Ele é o caminho. Ele então vai nos ensinar como ser cristão verdadeiro nos dias de hoje. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém. O Poder da Palavra, com a apresentação de Rodolfo Godoy.